Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa e hoje é o último programa do ano e a gente vai fazer um balanço sobre a temporada. Vamos falar sobre o desempenho dos 4 times do Rio de Janeiro, os 4 maiores times do Rio de Janeiro, também sobre Cruzeiro, Atlético, é claro, a gente não vai deixar de falar sobre o Tupi. E para bater esse papo aqui comigo, Fernando Júnior, estudante de jornalismo. Fernando, muito bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Lucas, tudo bem? Bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o Arena. Vamos lá falar do Campeonato Brasileiro, que para mim não foi um dos mais emocionantes. Pois é, não foi muito emocionante para o Fernando por um simples motivo. O rapaz aqui é botafoguense, não está feliz com o resultado do time dele, foi o 19º colocado e caiu para a 2ª divisão. Então vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o Botafogo. A gente tem algumas imagens aí para mostrar para o pessoal de casa. O Botafogo, o desempenho do time, foi realmente um ano ruim para o Fogão, né? Terrível. No último programa que a gente participou, eu disse aqui que os clubes que subiram fizeram por merecer, os que caíram também. Isso é bem óbvio, né? Mas quando eu falo isso é em termos do tal e tão falado planejamento, né, Lucas? O Botafogo, desde o início do ano, já demonstrou que nesse Campeonato Brasileiro não disputaria nem mesmo para a Copa Sul-Americana, enfim, entre os 11 ali do meio da tabela. Né? E com esses problemas todos de crise financeira, dispensa de jogador no meio do campeonato, os melhores jogadores talvez que teriam mais condições de ajudarem o clube foram dispensados pelo presidente do Botafogo, né? Que alegou o motivo seria a condição financeira, indisciplina também, e a condição financeira do clube. O Emerson, por exemplo, o Sheik, que é o que acredito eu que seria o salário mais alto do Botafogo, o Bolívar, zagueiro, né, que é um dos que estavam se destacando mais na equipe, foram dispensados no meio do Campeonato Brasileiro. Do meio, assim, entre o meio e o final já do Brasileirão. Né, isso atrapalhou ainda mais o Botafogo, que nas últimas rodadas, na penúltima, se eu não me engano, já estava definido Botafogo e Criciúma na 2ª divisão. E quando é assim, acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Já mostra caiu que com antecipação, né? Já é o resultado do planejamento mal feito do início do ano. Então, e esses 4 jogadores, né? Foram 4 jogadores dispensados, como o Fernando está falando, e eram 4 jogadores do time titular, né, Fernando? Então isso dá um peso. 4 jogadores, vamos arredondar, fazer uma conta rápida, né? Se fossem 10 jogadores, seria 40%. Então quase 40% do time foi dispensado numa tacada só. Pois é. E com certeza fizeram muita falta. O Botafogo tentou ainda subir alguns jogadores da base, mas isso para mim é colocar os meninos no fogo, né? Subir o Botafogo correndo risco de cair para a 2ª divisão, para quem não teve oportunidade até agora, entrar numa dessa, né? Entrar no clube que está disputando para não cair, eu acho que não é justo com a garotada da base. E não é à toa que você falou, colocou esses meninos colocou no fogo e queimou todo mundo, porque o Botafogo já anunciou uma lista com 17 jogadores que vão ser dispensados para o ano que vem. Então essa reformulação aí é um time novo, né? Mais do que um time inteiro vai ser reformulado. Também já anunciou que não vai ser mantido o Wagner Mancini como treinador e ainda corre o risco de perder o Jefferson, que é o goleiro da seleção brasileira, e por essa crise financeira do Botafogo pode ser que não fique lá no time. Então a situação para o ano que vem está complicada mesmo, né? Complicada. Os botafoguenses temem que o clube se torne uma portuguesa, entre aspas, da vida, né? Por problemas financeiros, pela equipe não ser uma equipe boa, não mostrar condição nenhuma. Por exemplo, se a gente pegar o plantel que o Botafogo tem hoje, sem essas dispensas, disputando a Série B, eu não tenho muita esperança em ver o Botafogo brigar para subir, para ter o acesso novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente não sabe o que vai ser. Né? Quando o Pablo veio aqui, a gente até conversou um pouco em off, a gente sabe que tem muita parceria com o empresário, né? Que leva muito jogador, aproveita esses momentos de crise do clube, como o Botafogo, por exemplo, que é um time de Série A, está na Série B, para fazer essas parcerias e novos contratos, né? Leva aquela turma de jogadores para o clube para tentar uma reação. Eu acho que essa é a única esperança do Botafogo e a gente espera que isso aconteça no próximo ano, já que o Botafogo vai jogar aí às terças-feiras e também aos sábados. Pois é, a gente tá vendo essas imagens aí, só vê o Botafogo praticamente levando gol. Só né? tomando gol. E você falou essa questão de ter uma dificuldade, talvez, no ano que vem, para conseguir esse acesso, Fernando. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Vasco, né? O Vasco esse ano subiu, vai voltar para a Série A no próximo ano, mas ficou em 3º lugar. Mas agora, vamos falar aí do Flamengo. O Flamengo
deu uma volta por cima. Começou o ano bem, de certa forma, foi campeão carioca. Na Libertadores acabou saindo na primeira fase, assim como o Botafogo. O Botafogo foi o quarto colocado no grupo 2. O Flamengo foi o terceiro colocado, também foi eliminado na primeira fase. Mas o Flamengo ficou um tempo na zona de rebaixamento também, chegou a ser o lanterna do campeonato e acaba a competição na 10ª colocação com 52 pontos. Você acha que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo deu uma grande diferença para tirar o Flamengo dessa situação que se encontrava? Acredito que sim, Lucas. Vanderlei, quando chega um treinador novo, cabeça nova, cabeça fresca, né, e acaba fazendo muitas alterações na equipe, tem talvez uma visão. Quem está de fora, às vezes tem uma visão mais privilegiada de quem está dentro e não está conseguindo desempenhar um bom trabalho. Né? Eu acho que foi isso que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo. Ele conseguiu chegar no clube, a gente sabe das parcerias que o Vanderlei tem também, né, com alguns jogadores, além de treinador, é praticamente um empresário, e ajudou sim ao Flamengo a sair da zona de rebaixamento e o clube não brigar para não cair, sim, até mesmo cravar uma vaga ali na Sul-Americana, ficar entre o meio da tabela, né? E não é a primeira vez que a gente vê o Flamengo passando por esse sufoco no Campeonato Brasileiro, né? Tá ficando quase que normal. O Flamengo começa a disputa, como você disse, campeão do Campeonato Carioca, já dá a entender que o clube está bem, né? Falou do planejamento, já mostra que o planejamento tá indo bem. Não foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Treinador novo, alguns jogadores da base que também subiram, ajudaram o Flamengo a sair dessa situação. Acabou de me ocorrer uma coisa, que eles falam de que o clube dá a entender que está bem porque foi campeão carioca. Mas a gente também pode entender de uma forma diferente, né? Alguém tinha que ganhar. O Botafogo não estava bem, o Fluminense começou o ano, foi um ano conturbado, porque terminou 2013 com aquela polêmica no STJD, foi um time muito hostilizado no início do ano, e o Vasco estava na Série B. Então, de certa forma, não necessariamente ter sido campeão carioca, sem desmerecer o título, mas alguém tinha que ganhar. Claro. Não foi um campeonato tão valorizado por conta dessas circunstâncias, né, que você disse. Mas o Campeonato Carioca, como a gente ouve falar, é o mais charmoso, né, dos estaduais do Brasil. E o Flamengo conseguiu vencer. Agora, assim, o Campeonato Carioca a gente vê como uma preparação, né, para o Campeonato Brasileiro. Jogador novo chegando, início de temporada, os jogadores estão saindo da pré-temporada, ainda alguns não estão em forma física, né, então ali se inicia todo um planejamento para o decorrer do ano. E o Flamengo se destacou, né, no Campeonato Carioca, sendo campeão, por isso que eu digo assim, que dá a entender, né, que a equipe vai fluir um pouco mais no Campeonato Brasileiro, mas não foi o que aconteceu. O Fluminense, por exemplo, que não começou tão bem assim, terminou lá na frente da tabela, né? Na sexta colocação. Nas últimas rodadas, né? Na penúltima, você me lembrou que já não brigava por vaga na Libertadores, mas nas rodadas que antecederam essa penúltima rodada, ainda tinha chance. Aquela goleada contra a Chapecoense em pleno Maracanã, 5-1, 5-2, não me lembro muito bem, acabou afundando o Fluminense de vez para não brigar pela Taça Libertadores. É um clube que não começou tão bem, se destacou depois, foi melhor que o Flamengo. Pois é, vamos então agora falar sobre o Fluminense, essa situação. Como eu falei, 2014 começou de forma muito turbulenta para o Fluminense, assim como terminou 2013. O time tinha sido rebaixado em 2013, mas por conta daquela polêmica envolvendo a Portuguesa, no caso Everton, que foi escalado de forma irregular na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, uma partida entre Portuguesa e Grêmio, a Portuguesa perdeu pontos e com isso o Fluminense acabou se mantendo na primeira divisão e gerou muita polêmica, né? O Fluminense acabou sendo mais uma vez, em tese, beneficiado. As torcidas dos outros times pegaram no pé e ficaram realmente espizinhando mesmo o Fluminense no início dessa temporada. Foi um ano difícil para o começo de temporada do Fluminense e para os jogadores do clube, né? Conturbado, né? No início do ano e agora no final também, questão de patrocinador, né? Sabe, patrocinador do Fluminense é um patrocinador forte, banca praticamente todos os jogadores. Parece agora no final do Campeonato Brasileiro, terminando, não garantiu se vai renovar
ou não. O caso do Fluminense, o caso Everton, né, o jogador da Portuguesa que ficou, pensou até em terminar a carreira, você me lembrou uma coisa, Lucas, o Tupi, né, daqui a pouco você vai falar do Tupi também, não conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Paysandu aqui. Eu fui até o estádio, tive a oportunidade de ir até o estádio acompanhar de perto o jogo. Tinha um camisa 10 Paysandu que se destacava muito no jogo, né? Talvez um dos melhores nessa partida. E depois eu fui descobrir que era o Everton, né? Dessa polêmica entre a Portuguesa e o Fluminense. Foi parar no Paysandu, ajudou o clube a subir para a Série B e está tendo agora essa ascensão aí na sua carreira. Merece, né? O Everton não é culpado por nada. O culpado é quem escala, quem sabe da situação e acaba colocando o jogador nessa fogueira aí. Agora, o Fluminense, vamos ver qual vai ser esse planejamento que a gente fala aqui para o ano que vem, sem patrocinador. Essa situação aí do patrocinador já vem se definindo. Esse principal patrocinador do Fluminense não vai renovar. Hoje pela manhã eu li o noticiário esportivo. O Fluminense, inclusive, já assinou com um outro patrocinador principal para a camisa. Então, o Fluminense vai... Esse modelo que até agora garantiu o sucesso do Fluminense, que foi campeão 2 vezes nos últimos anos, campeão brasileiro 2 vezes nos últimos anos, esse modelo para o ano que vem vai ser revisto. A gente vai dar um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre a situação do Vasco, que penou, mas conseguiu voltar para a Série A, e também falar sobre a situação do Cruzeiro, o Atlético e o Tupi. Então saia daí rapidinho. Nossa gente... Emília da Conceição Caputo Mourão nasceu em São Geraldo, Minas Gerais. E em Juiz de Fora deixou sua marca de solidariedade. Ela foi uma das fundadoras de uma escola estadual no bairro Santa Terezinha. Professora, ela criou o primeiro curso noturno e também o pré-escolar. Emília acolhia adultos e crianças em sua casa para alfabetização e aulas de reforço. E colhia doações para fornecer uniformes, material escolar e merenda aos carentes. Como diretora, buscou recursos para a construção de um novo prédio para a instituição. Emília dedicou 62 anos ao magistério e recebeu o título de cidadã honorária de Juiz de Fora. Ela faleceu em 1988, deixando um exemplo de amor ao próximo e dedicação. Nossa gente, uma homenagem aos que engrandeceram nossas comunidades. A Alterosa, a TV que o mineiro vê. Estamos de volta com a Arena Alterosa e agora vamos falar sobre a situação do Vasco da Gama. O time penou para voltar para a Série A, terminou a Série B na 3ª colocação, a torcida ficou insatisfeita e o time precisa se reforçar para voltar para a Série A, mas a primeira notícia é que já perdeu o principal jogador da competição, da disputa da Série B, Fernando. O Douglas, meio-campista, apesar de ser ali o armador do time, foi também o artilheiro do time na Série B com 10 gols. E agora já assinou, não vai ficar no Vasco, está a caminho do Grêmio, volta para o Grêmio, onde já teve passagem. E o time vai precisar mexer, né? Afinal de contas, ficou em 3º lugar na Série B. Isso já dá a ideia de que precisa se reforçar para disputar a Série A. E agora perde aí esse nome que foi o principal destaque. Você fala isso com alegria, né? Que vai sair do Vasco, vai pro Grêmio, será por quê, né? O Douglas é aquele camisa 10, né, Lucas? Que todo mundo quer, né? O camisa 10 elegante, canhoto, né? Batedor de falta, batedor de pênalti. É um jogador muito técnico, né? Então todo mundo quer ter no plantel um camisa 10 desse. Ajudou, sem dúvida nenhuma, o Vasco a ter essa ascensão novamente, a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vasco é aquela situação que sobe, né, retorna à Série A, mas deixa o torcedor meio encucado, né? Não sabe se o Vasco vai ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro por conta desse desempenho fraco, vamos colocar assim, na Série B. Não demonstrou muito quando o torcedor apoiou, foi até o estádio, né, para ver o Vasco nos jogos que precisava vencer. O Vasco acabou empatando, sair atrás do resultado para depois correr atrás, conseguir fazer o gol de empate. Então não deixa o torcedor muito esperançoso para a Série A do Campeonato Brasileiro, não. Eu acho que o que deixa mais esperançoso o torcedor do Vasco, é impressionante, é a saída do Roberto Dinamite e a entrada novamente do Eurico Miranda, né? Pois é, e Fernando, o Vasco, o primeiro time grande, dos considerados grandes, que cai para a Série B e volta não sendo campeão. Palmeiras já foi campeão da Série B,
Botafogo já foi campeão da Série B, Atlético Paranaense, Corinthians, o Grêmio, o próprio Vasco, quando caiu da outra vez, foi campeão da Série B e agora volta nessa situação. A gente imagina, né, o torcedor, principalmente desses times que caem para a Série B, imagina quando o time, que é um time grande, que vai ter maior recurso, maior investimento, cai, ele tem praticamente uma obrigação de ser o campeão. E a gente vê o campeão, o Joinville, um time lá de Santa Catarina, sem grande investimento no futebol, sendo campeão. Então, realmente, né, vai ter que rever mesmo. A gente falou do Douglas, que está saindo, mas o Vasco também teve outros 2 jogadores considerados titulares que estão emprestados. Kleber Gladiador e o Max Rodrigues. O Max Rodrigues também é um jogador emprestado, então 3 homens do meio de campo para frente do Vasco já estão nessa situação. Então, a única coisa garantida que o Vasco tem, foi um grande destaque, é o goleiro. Né? Contratou o goleiro, foi um destaque do time mesmo, né? Trouxe o goleiro, se eu não me engano, é um uruguaio, e está se destacando no time. Vai ter que pensar, talvez o Eurico Miranda, que foi o presidente, dirigente, na época que o Vasco teve seus principais títulos, talvez ele consiga formar um time competitivo no próximo ano. O Vasco sobe, né, com essa incerteza, tanto dentro de campo quanto fora dele, né? Mudança na presidência, o Eurico Miranda volta, sai o Roberto Dinamite, na direção do clube também vai ter algumas mudanças, é o que dá um pouco mais de esperança para o torcedor do Vasco. Agora, esses 3 jogadores que você citou, são jogadores que, quando o jogo está pegado, né, vamos dizer assim, o zagueiro manda a bola para frente que eles se viram, né? O Kleber, o Douglas é um jogador assim, o Max Rodrigues também é um jogador talentoso. E se sair mesmo do Vasco, o Douglas já está confirmado, né? Você disse. Se sair mesmo do Vasco vai fazer muita falta. Agora, com a chegada do Eurico Miranda, que dá esperança ao torcedor, porque o Eurico é um nome forte, tem seus contatos também e, como a gente já leu, já está fazendo esses contatos para trazer novos jogadores. Jogadores de nome, de peso, como são o Douglas, o Max Rodrigues e também o Gladiador, o Kleber. Pois é, então agora vamos mudar o assunto, sair dos times cariocas, vamos falar dos times mineiros. Cruzeiro e Atlético tiveram um ano brilhante, foram os 2 campeões nacionais de 2014, o Cruzeiro com 80 pontos. Só para a gente ter uma noção, o Cruzeiro ele teve mais do que o dobro de pontos do que o último colocado, que foi o Criciúma, do que o Botafogo também, por exemplo, e teve exatamente o dobro de pontos do que o Palmeiras, que foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, realmente um ano muito bom para o Cruzeiro, o 2º ano consecutivo que ele acaba sendo o campeão, inclusive chegou à final da Copa do Brasil. Trabalho que vai ser continuado, o Marcelo Oliveira foi mantido como treinador, os principais jogadores estão garantidos, o volante, o Lucas, ele já está, parece que vai ficar mesmo. A sondagem que estava tendo do Real Madrid não se concretizou, a proposta não se concretizou, ele não sai agora no início do ano. Então o Cruzeiro continua forte para o ano que vem. Sem dúvida, e foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro, na minha opinião, o volante Lucas. Agora, o Cruzeiro, a equipe consegue ficar 33 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. A gente precisa falar mais nada, né? 33 de 38. 33 de 38, apenas 5 rodadas, né? O Cruzeiro ficou ali, vamos colocar numa briga para se manter na primeira colocação. Isso é trabalho a longo prazo, né? O trabalho do Marcelo Oliveira que tem que ser, sim, valorizado. E hoje junto com o Atlético Mineiro, não coloco nem o São Paulo nessa briga, nem o Inter que ficou à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro. Acho que o Minas Gerais é a capital do futebol brasileiro hoje, né? Por conta do Cruzeiro ter sido campeão brasileiro, o Atlético Mineiro campeão da Copa do Brasil, e são as 2 melhores equipes hoje, na atualidade, do futebol brasileiro. Para o ano que vem, na Libertadores, vem forte todos os 2? Sem dúvida, vem forte. A intenção, como a gente já falou aqui, é de que os treinadores consigam manter aí a mesma base, né, das equipes que disputaram os campeonatos desse ano, o que é difícil, né? Depois o jogador consegue pelo menos ser campeão da Taça Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil, que é o caso do Atlético. O jogador que está subindo recebe muita proposta, né? Acaba mexendo com a cabeça do jogador que é mais novo. A gente não sabe se vai conseguir manter, mas sem dúvida nenhuma vem de novo para brigar pelo título, tanto Cruzeiro quanto Atlético Mineiro. E depois de falar do Galo da capital, vamos falar agora do Galo Carijó, o Tupi. O time ficou no quase.
ficou no quase mesmo, chegou com moral para a disputa da vaga da Série B, depois de se classificar em primeiro lugar, foi o primeiro lugar geral na primeira fase dessa Série C, mas pegou o Paysandu, um time de maior tradição, que já disputou Libertadores, é um time que já ganhou do Boca Júnior lá na Bombonera, e acabou sendo desclassificado, perdeu 2 vezes para o Paysandu. Pesou a tradição para você ou foi realmente o maior preparo? O caso, por exemplo, você citou o Everton, que é um jogador que saiu da Série A, foi para a Série C, se destacou. O que você acha que pesou mais para a eliminação do Tupi frente ao Paysandu? Lucas, 2 fatores. Primeiro, você já disse que é a tradição. Para mim, o Tupi, acho que ficou um pouco tímido quando tinha condição de vencer e de classificar, né, ter esse acesso à Série B pela primeira vez na história do clube. Acabou que pesou, sim, a camisa, né, do Paysandu. Outra coisa que foi importante que eu vi no jogo, o jogador vai muito do dia também, né? Tem dia que a gente sabe, o jogador consegue acertar um passe de 2 metros. Então a gente sabe que não está num bom dia. Foi o caso do Tupi. Nesse jogo contra o Paysandu, aqui no estádio municipal, estádio cheio, torcedor apoiando, a equipe não conseguia acertar um passe entre o meio de campo e o ataque, a defesa também falhando bastante. Não era o dia do Tupi. Se colocasse o Maradona, que já veio aqui no programa, bateu o pênalti aqui no golzinho aqui do Arena, eu acho que o Maradona ia errado, tão mal que estava naquele jogo. Então não foi o dia do Tupi, ficou tímido quando precisava ir para cima. O empate, né? Na verdade já classificava o Tupi, não é isso? Acho que o empate já classificava o Tupi para a Série B e a equipe não conseguiu nem isso, né? Acabou tomando um gol ainda no final. Na verdade, precisava vencer, porque o primeiro jogo foi 2-1, foi 2-1 lá no Pará. Esse gol fora ajudou um pouco o Tupi, 1-0, mas precisava de 1-0 aqui. Precisava fazer um gol. Não conseguiu fazer esse um gol, acabou tomando um gol no finalzinho. O Maguinho, que foi para a lateral direita no lugar do Henrique, depois acabou falhando no lance. O jogador do Paysandu, teve uma chance clara de gol, que foi essa, não desperdiçou. O goleiro Rodrigo ainda tentou sair, mas não conseguiu fazer a defesa e o Paysandu, esse 1-0, acabou matando o Tupi de vez, né? Restava aí 10 ou 15 minutos, não sei, para terminar o jogo. O Tupi não conseguiu render nada nessa partida. Não fez por merecer o acesso à Série B, mais uma vez decepcionou o torcedor carijó, que mesmo com chuva conseguiu lotar o estádio municipal mais uma vez. Tá certo. Fernando, agradeço a sua presença. Nosso tempo acabou, infelizmente. E como eu falei no início do programa, esse foi o último Arena de 2014. A gente volta no ano que vem com esse nosso bate-papo esportivo. E eu espero você, viu? Até lá. Feliz 2015. Tchau. Arena